Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Cícero Assis, o apresentador do nosso canal no YouTube, e no vídeo de hoje nós vamos trazer um assunto muito legal, que é desvendando mitos e verdades sobre alimentação saudável atrelada à atividade física. Para isso nós estamos aqui na unidade da Protásio. Eu vou falar com a nutricionista Renata Moura, que é a nossa parceira aqui na unidade, que vai nos ajudar a tirar algumas dúvidas, quebrar esses mitos e verdades sobre alimentação relacionada à atividade física. Então, Renata, pode te apresentar aí pro pessoal? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, de toda a equipe da Usina do Corpo. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre essa questão, mitos e verdades na alimentação, que existem muitos, Então, obrigada pelo convite, é sempre bom estar falando sobre nutrição. Então vamos começar, vou para a primeira pergunta. Renata, e aí, nos conta sobre o uso do carboidrato para emagrecimento. Tem que cortar, não tem que cortar? Na nutrição a gente trabalha com o nutrient time, que seria o nutriente certo no momento certo, Então a gente precisa ter uma boa distribuição dos nutrientes. E o carboidrato, ele é um dos macronutrientes, que é a nossa principal fonte de energia da dieta. Então, principalmente para quem treina, quem faz atividade física, ele é a principal fonte energética. A gente precisa dele numa boa quantidade. Porém, claro, cuidar a qualidade do carboidrato, Então, não jamais cortar e sim escolher melhor os carboidratos, optar por aqueles que têm um índice glicêmico mais baixo, Como, por exemplo, batata doce, aipim, o arroz integral. O arroz branco também é uma boa fonte de carboidrato, não precisa cortar, desde que esteja na quantidade certa e no momento certo. Então é um mito, É um mito. Isso aí a gente tem que procurar sempre emagrecer com saúde também, Renata? Então a gente vai acabar não tendo que cortar tudo, porque isso vai nos prejudicar e não nos auxiliar. Isso? Vamos para a segunda pergunta, Renata, sobre o uso do açúcar. Ele deve ser extinguido, extirpado, execrado da dieta ou não? Então, como a gente fala, não existe cortar nenhum alimento da nossa dieta, E sim cuidar, escolher a quantidade e a qualidade. Existem hoje no mercado inúmeros tipos de açúcar, O mais utilizado é o açúcar branco, É o refinado. É o refinado, o normal. E aí tem a opção mascavo, que é o mais saudável, digamos, porque ele tem ainda alguns minerais, Ele preserva alguns minerais. E hoje está sendo muito utilizado aquele demerara, Que ele passa por um processo apenas de branqueamento, mas ele é refinado também. Então ele ainda perde um pouco dos minerais. O ideal é sempre tentar diminuir a quantidade do açúcar, porque ele já está muito adicionado em todos os alimentos, que a gente consome, principalmente os industrializados. Então, diminuir até o paladar e se acostumando. Então, uma pessoa que consome muito açúcar, ela tem o paladar mais doce. Então, se a gente for diminuindo aos poucos, o teu paladar vai acostumando. Vem sendo muito utilizado os adoçantes, Então, existem alguns que são bons, Outros não. A maioria deles são prejudiciais para a nossa saúde, principalmente aquele glutamato monossódico, sacarina, sucralose, que é um dos mais utilizados. O sucralose ainda está numa quantidade mais baixa em alguns alimentos, mas isso não quer dizer que o alimento seja ruim por ter esse adoçante, Os adoçantes, eles têm o poder de adoçar 200 até 300 vezes mais que o açúcar. Então, o nosso cérebro recebe a informação do doce, porém não recebe as calorias. Então, para quem está numa dieta de emagrecimento, usam muito o adoçante, porém tem que cuidar. Os mais indicados seriam o stevia, que é de uma planta natural, de origem natural, ele é um fitoterápico, então o açúcar é extraído ali. Outro seria o xilitol também, que vem sendo muito utilizado já, muitas pessoas já estão aderindo, Ou se não o eritritol, que ainda é um pouco mais difícil de ser encontrado, que também é um adoçante mais natural, E ainda temos o açúcar de coco, que também está sendo bem utilizado na culinária, melhor também que o açúcar branco, pode ser utilizado também, mas sempre cuidar, não é porque é açúcar orgânico, porque é açúcar mascavo, sair consumindo à vontade, sempre cuidar a quantidade, Então tá, um mito que o açúcar tem que ser extinguido da dieta, Tem que mais cuidar a forma, a quantidade, o que e como comer, Consumi-lo. Mais uma questão aí, vamos agora para a hora mais polêmica do vídeo. Uma questão aí bem interessante. O que tu me diz, Renata, sobre o uso da cafeína aí para quem quer ter resultado, emagrecimento, produtividade, performance? Digamos que não existe um alimento bom ou ruim que faça bem ou mal, Tudo é questão de quantidades. Nessa questão da cafeína, do café, seria em média de 400 mg de cafeína por dia que um indivíduo adulto,
seria o recomendado, em média de 6 miligramas por quilo de peso. Mas também depende muito de cada pessoa, individualidade. Tem algumas pessoas que são mais sensíveis à cafeína, outras não. E em excesso, né, pode causar pressão arterial elevada, algumas doenças, problemas cardíacos, então tem que ter um cuidado na quantidade, que seria em média de 3 a 4 xícaras por dia no máximo. E ele tem sim muitos benefícios para quem é diabético, também pode obter os benefícios do café. Digamos que em relação à felicidade, assim, ele é um estimulante, né, e também para o treino. Muitos utilizam o suplemento de cafeína para como um pré-treino para ter mais energia. Então ele é noradrenérgico, sim, então ele age, né, nessa nossa glândula adrenal, só que tem que ter um cuidado para não consumir em excesso. Muitas pessoas utilizam após o café, após o almoço, né, um cafezinho à tarde, aí depois da janta. Então sempre cuidar para no período do próximo ao sono não ficar consumindo café. Por mais que você não tenha esse efeito da cafeína, né, ele pode perturbar o sono e está estimulando essa glândula adrenal, que faz com que a gente não tenha esse sono reparador, que é muito importante também para o desempenho, para ganho de massa muscular. Então sempre cuidar a quantidade e como o teu corpo reage à cafeína. Tem que ter cuidado com mais um ponto, como a gente vê, vai ser a forma como a gente vai consumir, fazer as coisas que vão determinar a qualidade e o resultado que a gente vai ter, né? Entrando então nessa questão mais do como e o que aí, uma dúvida bem grande, né? E queremos saber se é um mito ou não é, sobre a estratégia de alimentação de 3 em 3 horas. O que tu diz sobre isso aí? Digamos que não existe uma dieta ideal, né? Não é o ideal para todos comer de 3 em 3 horas, né? Digamos que isso é um mito. Por quê? Existem estratégias diferentes, né? Como eu falei antes, na nutrição a gente trabalha com o Nutrient Time, que é o nutriente certo no momento certo. Então não é sempre o exato comer de 3 em 3 horas, isso vai variar de cada pessoa. Algumas pessoas se adaptam melhor, né? No caso de quem está numa dieta de ganho de massa muscular, seria bem válido porque precisa de uma quantidade maior de carboidratos na dieta, então ele está consumindo esses nutrientes mais distribuídos, né, a cada 3 horas. Porém, para quem está numa dieta de emagrecimento, não é a questão de que comer de 3 em 3 horas vai acelerar o metabolismo, né? Porque eu vejo muitas pessoas tomam café às 8 da manhã, aí às 10 horas, meio da manhã tá na hora de comer. Nem deu 3 horas ainda, ela já tá comendo qualquer coisa. Então, isso não é o correto para todo mundo. Tem pessoas que têm uma dieta distribuída em 4 refeições ao dia e conseguem emagrecer, conseguem ganhar massa muscular. Isso vai depender da estratégia e do objetivo de cada um. O ideal, então, é a quantidade adequada de carboidratos, de proteínas, de lipídios, né? E, claro, dos micronutrientes, que é muito importante, que muitos julgam que o ideal é só comer frango, batata doce, principalmente o público que gosta de treinar. E precisa também das vitaminas, dos sais minerais que estão nas frutas, nos legumes, né? Então tudo isso tem que estar bem distribuído. Pode ser em 3 em 3 horas ou pode ser em um período mais curto de tempo que a pessoa se alimenta. Alguns fazem até jejum intermitente, né? Que ficam mais tempo sem se alimentar, porém consome toda aquela quantidade em um curto período de tempo. A pessoa se apavora quando vê a tua refeição. Mas é bem legal, me fez muito bem, né? Mas é pra variar, né? Isso é bom. E então, esclarecendo, se eu fizer uma dieta, seguir essa estratégia de alimentação de 3 em 3 horas, não significa que é por isso que eu vá emagrecer ou não, né? Exato. Que eu vou atingir esse objetivo de emagrecimento ou não. Legal. Olha aí, pessoal, mais um mito desvendado, né? Que é importante a gente sempre consultar um profissional, né? Não sair fazendo tudo de qualquer forma, o que vier da cabeça ou só lendo na internet. Bom é sempre consultar alguém que vai nos dar uma orientação mais específica. Uma última perguntinha para finalizar, bem interessante, bem legal, uma coisa bem polêmica também. É o queridinho número 1 de quem faz academia, geralmente, praticante de atividade física, que quer uma alta performance, um resultado. O Whey Protein, né? Ele é realmente só para consumo no pós-treino, né? Essa dúvida bem grande, as pessoas acham que treinou, tem que tomar whey, meu Deus do céu, senão não vou crescer, não vou emagrecer. Isso aí, Renata, como que é essa questão? Então, esse é um grande mito, né? O Whey Protein, ele é um dos suplementos mais utilizados, né? O mais conhecido no mundo todo, e a cada ano cresce mais a utilização desse suplemento. E desvendar um mito bem grande, que não é somente um suplemento de quem faz academia, de quem treina. Ele, inclusive, está aliado em dietas de emagrecimento, né? Numa estratégia de emagrecimento ele está incluído, porque ele nada mais é do que um
uma proteína em pó, né? Uma proteína extraída do soro do leite. Eu vi até que a OMS recomenda que se consuma, qualquer indivíduo consuma diariamente uma quantidade de whey protein. Poderia ser, né? Isso. Na alimentação, as pessoas não conseguem adquirir toda a quantidade, né? Suprir a quantidade necessária de proteína diária. Porque, de manhã é pão, café com leite, aí consome proteína somente no almoço. Aí de tarde é um sanduíche, um lanche, um pão de queijo. Aí de noite, na janta, né, a pessoa consome um sanduíche natural porque é mais leve, digamos assim. E as proteínas ficam a picar, né? Então a pessoa come muito pouca proteína. E então o whey protein está aí para nos ajudar, nos auxiliar. Então, no lanche da tarde ele pode estar incluído, né? Não é só após treino, então, é um outro mito. Não é só depois do treino que o que a grande maioria da população, né, as pessoas que vão na academia, eu vou treinar e vou tomar whey pós-treino que o meu músculo vai crescer. Isso é um grande mito. Acabou, não tem whey. O pessoal se apavora bastante. Tem que tomar whey pós-treino. Acabou o treino, tomei whey, deu o resultado. Não é bem por aí, né? Não. Então, o whey protein no pós-treino, digamos que seria um whey isolado, né, que ele tem uma absorção mais rápida. Seria essencial para quem está numa dieta de ganho de massa, que tem um treinamento mais intenso. Mas uma pessoa normal pode utilizar o whey, qualquer pessoa, no lanche da tarde, digamos. A pessoa almoçou, ficou a tarde inteira sem comer nada, né? Aí ela vem pra academia, digamos, ali pelas 18 horas treinar, e ela termina o treino às 7, 7h30, toma o whey. E aí vai pra casa já fazer uma refeição sólida. Então ela não precisa consumir toda essa proteína em curto período de tempo, ela pode ter utilizado antes e após fazer uma refeição sólida, porque a gente tem uma janela anabólica, né? Após o treino, um período de janela anabólica que você tem que consumir uma fonte de proteína. Então não vai, claro que se for whey vai ser a absorção mais rápida, porém se tu já for consumir um frango, ovos, isso vai ser a mesma coisa, o teu organismo vai absorver da mesma maneira. Então é isso aí, Renata, é um mito, né? O whey protein pode ser consumido em outros momentos do dia, em outras horas do seu dia, como uma boa fonte de proteína, independente do resultado que queira ter. Exato. Legal. Então tá, pessoal, esse foi o bate-papo de hoje. Ela esclareceu aí, foi bem explicativo as suas colaborações, bem importante, né? Essas questões que a gente tratou. Então, muito obrigado. Queria agradecer a todos vocês que estão assistindo, agradecer a Renata pela participação, né? Deixar um recado que é sempre importante, procurar alguém novamente, vale a pena reforçar, né, Renata? Deixar um recado pessoal também aí. Eu gostaria de agradecer o convite, né? Sempre bom esclarecer esses mitos e verdades, dúvidas sobre alimentação, que a gente sabe que tem muitas. Então procurem sempre um profissional para auxiliar vocês. E não esqueçam também de beber água, que é muito importante, né? A gente não falou, mas é o principal também da dieta. Então tá, pessoal, para quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha. Até a próxima, #vem pra usina.